O mercado editorial gospel, um dos que mais cresce, já vou te revelar alguns números. E quem traz algumas informações, conversa um pouquinho com a gente sobre essa área tão importante é o Oswaldo Paião, que é jornalista, editor e hoje é presidente ou é diretor da Aba Press? Porque eu sei que você é fundador, né? Agora não sei o cargo atual. Meu cargo é diretor na Aba Press e sou presidente da Sociedade Bíblica Ibero-Americana, que junto com a Aba Press fizeram então a King James nesses últimos 12 anos. Que coisa, hein? Eu vou mostrar para vocês aqui King James agora. Inclusive, eu conheci o Oswaldo, você conhece bem o pastor Heber Pucarelli, que é o apresentador, olha aí que bonita a Bíblia, o apresentador do Vejam Só, que você assiste todos os dias à noite, e foi lá que eu conheci o Oswaldo no começo desse ano, não foi? Ou foi ano passado? Foi num bate-papo daquele do Vejam Só, você estava participando também. Olha só, e aí eu fui presenteado pelo Oswaldo, o que me fez gostar muito dele com uma Bíblia dessa. Não só pela conversa e pelo presente, claro, porque é uma pessoa que você vê. A gente tem muito em comum, né, Oswaldo? Eu fui líder estudantil assim como você. Paulo Solon, que é nosso amigo em comum. Pois é. Depois eu vou abrir essa Bíblia para você ter uma ideia. E a Bíblia que ele me deu de presente, que foi inclusive de aniversário lá no começo do ano, é verdade. Isso foi bem no dia do meu aniversário, se não me engano, 28 de janeiro. É uma Bíblia que eu tenho usado muito, inclusive, para escrever o meu livro, que a gente está entrando na fase final agora. Vocês vão gostar muito, porque a linguagem dela é muito gostosa, ela é muito completa. Depois eu vou abrir para você ter uma ideia. Depois você vai me contar a história, por que vocês decidiram fazer essa Bíblia. Tá. Agora, lá atrás, eu perguntei para ele sobre quando começou a faculdade, depois daquela história toda de experiência que ele vivenciou com grandes figuras do jornalismo brasileiro, como o Joelmir Betting. Ele me enrolou e não respondeu. Como é que foi esse momento da tua vida? Pois, eu estava te dizendo, você deixa assim a gente tão à vontade, que eu estou achando que nós estamos na nossa sala praticamente, de casa, batendo papo. Pois é, eu fui estudar na Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, na 9 de julho. Fui estudar administração de empresa e o Joelmir é um dos professores naquela época. E junto com várias outras pessoas, o Alex Piracinoto era professor na área de propaganda e publicidade. O Alex era uma pessoa assim, ainda, né? Mas ele tinha umas coisas assim muito personalistas. Por exemplo, ele fazia patos de madeira durante a noite. Patos? O Alex Piracinoto foi da Elmap, né, fundador de várias agências de propaganda. Ele tinha insônia muito grave. E eu me aproximei muito dele porque ele escrevia todos os domingos na Folha sobre Jesus. Ele tinha uma paixão por Jesus, pelos símbolos, só que como ele tinha uma visão publicitária de Jesus, né? E ele escrevia sobre Jesus, isso me atraía muito, mas ele tinha essa dificuldade, não conseguia dormir. Que coisa. E como ele não conseguia dormir, ele ficava fazendo patos de madeira, com canivete, com faquinha. Depois ele foi aperfeiçoando. Virou escultor, além de tudo. Exatamente. Então você ia na sala dele da agência, era só pato. Um de cada jeito. Em casa ele tinha pato para todo lado. Misturado em pato. Então foi assim que conheci o Joelmir. E o Joelmir também é outra figura, né? Que coisa, é uma pena, né? Ele revolucionou o jeito de escrever. Sobre economia, que é um assunto tão difícil. Principalmente, né? Sobre economia. Exatamente. Ele tornou a economia uma coisa que você conseguia compreender. Exatamente, faz muita falta. Estava falando com o Oswaldo aqui nos bastidores que a gente tem perdido tanta gente boa, né? Do jornalismo, do mundo cristão de um modo geral. E que bom que existem os livros que de alguma maneira perpetuam a história e não só a história, mas o legado dessas pessoas de um modo geral, né? Por isso que eu gosto do mercado editorial. Estava falando até com ele. Eu acho que tem a produção do CD, a produção de DVD e tudo mais, são mercados completamente diferentes, mas o editorial efetivamente é onde o autor tem mais participação, ou eu estou errado? Acho que é isso. Não, mesmo, você tocou num aspecto e perpetua mesmo. Fundamental. Né? Acho que todo mundo, aquele ditado famoso é verídico. Você tem que casar, ter um filho e plantar árvore e ter o livro, né? E escrever um livro. Acho que todo mundo pode, deve escrever um livro. Com o tempo, claro, com muita leitura e com alguma técnica, você consegue produzir um material que seja de interesse mais geral. Então, eu aconselho, assim, a ABA, inclusive, nesses últimos 10 anos, tem produzido muitos autores nacionais. Isso é muito bom. Desde o Caio Fábio, o Ed René, o Ricardo Gondim, que depois se tornaram famosos. Mas começaram iniciaram produzindo pequeno. Até nós inventamos aqui no Brasil a figura do booklet, que em inglês significa livro pequeno, né? Um livro realmente menos páginas, um formato mais. Nós chamaríamos de livreto, mas livreto parece depor um pouco contra. Empobrece, né? Empobrece o conteúdo. Então o Caio, por exemplo, começou. Eu tinha falado com ele, olha, vamos fazer das suas mensagens pequenos livros, booklets, né?
E ele começou a escrever e foi um sucesso na época, isso nos anos, acho que 80. Que coisa. Foi um grande sucesso. Então, todos os que estão nos assistindo poderiam, sim. Todos têm uma história. E né? toda a história é vivida. E toda a história, exatamente, compartilhada. Né? Toda a história pode se tornar um grande livro, um ótimo filme. Exato. E, aliás, os bons filmes são derivados de livros. De livros. Oswaldo, eu quero te falar, você deve saber muito bem disso. Agora, para você que está em casa, alguns dados interessantes. Você sabe que o faturamento desse mercado é bastante interessante. A venda de livros, inclusive pela internet, supermercados e bancas também, de um modo geral, cresceu tanto no ano passado. Eu tenho alguns números aqui, mas antes eu quero falar sobre os livros evangélicos. Olha só, eles têm se fortalecido de um modo geral. Porque o que acontece? Cada vez mais você vê programas evangélicos na televisão, e aí a demanda de venda de livros é muito grande. O mercado editorial evangélico cresce 25% por ano. É um número muito expressivo. Isso em sintonia também com o aumento do número de fiéis, que a gente tem hoje um número bastante expressivo de evangélicos no Brasil. Na população são mais de 40 milhões de seguidores e 200 mil igrejas em média. Esse é o número aí até o ano passado. Para esse ano, a gente vai saber em 2014, mas é um número que tende a crescer. Que mais que eu tenho aqui de números? Olha que coisa impressionante, eu gostei disso aqui. A maioria dos best-sellers desse mercado, o mercado gospel, vendeu 50 milhões de exemplares e gerou receita de 321 milhões de reais no último ano. Em geral, transitando aí entre a autoajuda e a ficção. Algumas coisas têm também, claro, autobiografia ou simples biografia. Antes de você me contar a história da Abapress, o que você acha desse mercado? Que avaliação você faz em 2013 de um mercado que cresce tanto? Não, ele é promissor. Ele é promissor, ele é crescente, ele é sustentável. Só que, claro, na medida em que você expande o leque, na medida que você cresce, você tende a perder qualidade. Que eu digo qualidade, aquele livro que realmente te traz uma mensagem, afeta de forma significativa a sua vida, que eu diria são os clássicos. Por isso eu digo para alguém que gosta de ler, ou que está querendo ingressar na vida de escrever como escritor, ou como produtor evangélico, que não deixe de ler os clássicos, sendo que o primeiro dos clássicos é a própria Bíblia. É lógico. Esse é o fundamental, essa é a base. Depois, passe a ler os clássicos, os pré-socráticos, os socráticos, os clássicos mesmos da Europa, da China. Por exemplo, agora nós estamos comemorando aí os 100 e poucos anos da morte de Gibran Khalil Gibran, que é oriental, e que tem uma obra fantástica em árabe, então, que merece ser lido. Então, esses autores que merecem ser lidos... Pelo menos para ter embasamento. Para ter embasamento, exato. Então, quer dizer, o mercado é pujante, é crescente, perde um pouquinho em qualidade, porque na medida em que você torna a coisa linha de produção, você é obrigado a lançar, por exemplo, a editora, vou citar aqui a Record, do Rio de Janeiro, que é uma editora secular, altamente consagrada, ela publica 60 livros por mês. 60, para um país que lê um livro e meio por ano. Quer dizer, as coisas parecem não se encaixar. Mas há demanda, porque há um grupo pequeno que devora literatura. E sabe o que eu acho interessante, Oswaldo? Se você pega uma grande livraria, você tem várias, a Livraria Curitiba, por exemplo, que no Sul é muito forte. Você pega aqui em São Paulo, você tem não só Siciliano, Saraiva. Você vai na Cultura da Paulista, aquilo lá é um paraíso para quem gosta de livro. É um paraíso. Primeiro porque você entra... 3, 4 andares, eu não me lembro agora exatamente, acho que são uns 4 andares. Era um antigo cinema, né? Aquilo lá fora arquitetura, quer dizer, aí você vai tomar um café, você tem as poltronas para ler, você sai de lá com uma outra visão. Se você nunca fez isso, eu te recomendo. Pegue um dia, hoje o meu lazer vai ser esse, vou visitar a Livraria Cultura da Paulista, fica no Conjunto Nacional, ali quase na Consolação. Você gosta vocês, os nossos telespectadores que gostam de história, eu vou dar assim, uma palhinha da história do fundador da cultura, o Pedro Herz. O Pedro Herz começou a partir de um trabalho fantástico da mãe dele. Com uma lojinha de poucos, não tinha, assim, 3x4, que coisa. Ali na Rua Augusta. Na Augusta. Vendendo livro de caderneta. Sabe como é que é? Vai com a caderneta, e o escritório da Abril, onde eu trabalhava, era ali na Ministro Rocha Azevedo. Quantas vezes o Pedro subiu com o bloquinho dele para vender livros de marketing e economia para a gente? Que coisa. Lá na Editora Abril, para pagar no mês, entendeu? E aí... Marcava lá na cadernetinha? Marcava, como pão, assim, como leite e pão, né? Você marcava e no final do mês a gente acertava.
E para vocês terem uma ideia, hoje ele tem 8 mega stores. Que coisa, espalhadas pelo Brasil, né? Pelo Brasil. Essa de São Paulo eu acho fantástica, porque ela tem uma escultura. Bom, dentre as muitas coisas que tem ali, que a arquitetura é fantástica, tem uma escultura de um dragão chinês que fica pendurada no teto. Isso. Aquilo lá, eu já tirei tanta foto e postei no Instagram umas 200 vezes, porque chama muita atenção, é muito gostoso. Agora, Oswaldo, a gente está falando desse mercado. Esses dados que a gente tem aqui, quando se fala de autoajuda, você que é editor, você que dirige uma editora renomada como é a Abapress, é isso mesmo? O que o pessoal procura mais para hoje em dia? Começa pela autoajuda? Como é que está essa demanda de leitura? O que o brasileiro, principalmente o cristão, prefere ler? O meio cristão, inclusive a Thomas Nelson, uma outra grande editora internacional que chegou no Brasil há alguns anos, eles estão publicando alguns livros de autoajuda na área, especialmente de matrimônio, casamento, com grande sucesso, inclusive. Exato. Um dos livros mais lidos da lista de Veja é um livro da Thomas Nelson nessa área de autoajuda. Thomas Nelson é a mesma editora do Max Lucado? Me deu essa dúvida. É a editora. Se bem dele, que o Max Lucado tem livros com a CPAD, tem livros com outras editoras. Mas boa parte dos livros dele, se eu não me engano, são da Thomas Nelson. Só ele é um negócio absurdo do que vende de livros. Pois é. Então, e quando eu o conheci lá nos Estados Unidos, ele estava nesse conflito, em publicar livros um pouco mais áridos, um pouco mais pensantes, né, e livros mais fluidos. E ele se decidiu, como a própria Erickson Tada, né, lá nos Estados Unidos, a publicar livros mais na área de autoajuda, mais light, mais fáceis de ler, de compreender. Apesar que a autoajuda dele sempre é muito reflexiva, né? É curioso. Eu tenho vários livros. Bom, uma das coisas que eu mais ganho, você pode imaginar, principalmente pelo programa, é livro. Mas livro do Max Lucado é um negócio impressionante, o que as pessoas mais gostam de presentear. E tem um dele que eu acho fantástico, que não chega a ser exatamente um livro de história. Ele é... Se eu bem me lembro do título, posso estar enganado, já faz um tempo que eu li esse livro. Tomando um Café com Max Lucado. Você já viu esse livro? Já. Então tem vários pensamentos dele ali que são, além de autoajuda, extremamente reflexivos. Então isso é muito bacana de ver como esse mercado tem esse tipo de material rico, né? Sim, essa é uma linha chamada Café Filosófico, que o meio evangélico incorporou muito bem, por sinal, e alguns autores nos Estados Unidos, na Europa e aqui também no Brasil, embarcaram nessa onda, né, de se passar uma filosofia, um conceito, da maneira mais simples possível, como se você estivesse tomando um café da manhã, ou um cafezinho, né? E aí passar os conceitos mais profundos. Mas essa área de autoajuda é a mais crescente mesmo. A que tem mais leitores, e diferentemente do que, voltando um pouco na minha história, né? Na ditadura, as pessoas se cerceavam a literatura, a música, tanto que, né, vários autores tiveram que sair do país, porque não tinham aprovação para o seu trabalho. E o artista vive de liberdade de escrever. Então, eu lembro muito bem que na faculdade os professores diziam, olha, especialmente os de sociologia, né, a pior coisa para uma pessoa que lê um livro é ler só um. Exatamente. Não faz mal, se o seu filho está lendo um livro que você até não aprova muito, mas ele está lendo, ele vai ler um segundo, um terceiro. Agora, se ele não está lendo, aí você tem que se preocupar. Exatamente. Algumas pessoas têm um grave conflito e até um antagonismo, por exemplo, com os 50 tons de cinza. Né? Um livro pornográfico para a mulher. Agora as donas de casa vão ler pornografia. E não é bem assim. É um livro forte, mas é um livro bem escrito. Não podemos esquecer disso, é um livro bem escrito. Assim como existe um preconceito violento em relação a gibis e mangás. Exato. Tem alguns mangás que são extremamente bem produzidos. É aquela história daquela velha frase que é meio boba, mas ela faz todo sentido nessa história. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Sem saber do que está falando, né? Olha, a gente vai fazer mais um intervalinho e daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, a gente vai conhecer um pouco mais da história da Abapress, também falar da Bíblia King James, que é uma Bíblia fantástica, e falar um pouco mais sobre esse mercado que não para de crescer no Brasil. Não saia daí, a gente volta já já.